Bom dia, meu nome é Yusuri e você está vendo Astrologia para Principiantes, onde discutimos os princípios básicos da astrologia tradicional. Hoje vamos falar sobre os termos egípcios. Os termos egípcios fazem parte de nossa panorama geral sobre as dignidades dos planetas, tendo 4 conceitos principais de dignidade: a regência, a exaltação, as triplicidades e os termos. Os decanos eu acho que eu não vou falar aqui porque são até muito menor. E você pode procurar nos vídeos anteriores e clicar no link para ver os vídeos que fizemos sobre essas dignidades. Então, a última dignidade que vamos cobrir são os termos. Existem vários termos, existem várias maneiras de dividir. O que são os termos? Os termos são divisões de cada um dos signos, Áries, Touro, etc. Cada um é dividido em 5 partes não iguais. Elas têm inícios e fins, tamanhos diferentes, ordens diferentes, então não adianta você ter que consultar na tabela, não tem nem como decorar. A gente não sabe exatamente qual é a origem deles. Existem vários termos egípcios. Ptolomeu mostra uns 3, Valens mostra uns outros tantos 3, mas os termos chamados egípcios são os que mais consistentemente foram considerados e foram o que tiveram a transmissão majoritária ao longo de toda a história da astrologia grega, persa, árabe, passando para a Europa. Algumas pessoas, como William Lilly, etc., usam os termos de Ptolomeu, e que faz com que astrólogos modernos ou contemporâneos usem os de Ptolomeu. Só que daí tem que se tomar em conta certas polêmicas ideológicas, como o fato de que Lilly provavelmente estava usando os termos de Ptolomeu porque ele considerava que os árabes que tinham inventado os egípcios, sendo que na verdade os termos egípcios foram transmitidos para os árabes muito tempo antes. E mesmo o Ptolomeu, ele nunca na verdade fez uma grande defesa desses termos, dizendo apenas que foi mais uma série que ele achou num livro antigo. Então vamos aos termos egípcios, que são os mais importantes e os mais famosos, e são os que eu recomendo. Então nós vemos aqui os signos de Áries a Peixes, e aqui nós temos na tabelinha, nós temos a divisão de 0 a 30 graus, e aqui a distância dos termos. Então começando aqui com Áries, nós vemos que do grau 0 de Áries até 5 e... Ops, desculpe, estou fazendo ao contrário. Então de 0, 0, 1, ou seja, do primeiro segundo até o 6 fechado, é os termos de Júpiter. E os termos de Vênus vão até 12, certo? Então, só para ter aqui, só para não sobrepor, a partir de 6 graus, 0 minutos e 1 segundo, você já está no termo de Vênus, e assim sucessivamente até, por exemplo, aqui o termo de Saturno, que vai até 30 graus de Áries e começa então no grau 25.0 minuto 1 segundo. Então até 25 é Marte. Passou 1 segundo de grau de 25, já é o termo de Saturno. Então não adianta, por exemplo, ficar discutindo coisas como cúspide. Está na metade porque já as divisões já são tão pequenas. Se está 1 segundo de grau antes aqui, se está no ponto 25 exato, é Marte. Se está em 25 e 1 segundo, é aqui. Então, como foi dito, temos aqui 5 divisões, e note que elas são totalmente desiguais. Algumas são grandes, outras são pequenas. Por exemplo, aqui estes termos de Marte em Touro são apenas 3 graus. Aqui este daqui, Saturno em Peixes, apenas 2 graus. Alguns termos são muito maiores. Veja aqui o termo de Vênus em Virgem. Aqui Virgem
Nós temos então de 7 a 17 são 10 graus inteiros. Então não apenas o tamanho deles são irregulares, como a ordem também. Não tem nenhuma ordem muito clara e nós não sabemos a origem e todos os detalhes dos termos. Apenas há algumas regularidades, como por exemplo, os termos finais são sempre Marte ou Saturno e os termos iniciais costumam ter alguma relação com triplicidade, exaltação ou dignidade. Então veja, por exemplo, que os de fogo, Áries, Leão, Sagitário, todos começam com Júpiter. De Touro começa com Vênus, seu regente, Gêmeos começa com Mercúrio, seu regente, Virgem começa com Mercúrio, seu regente, Libra começa com Saturno, que é exaltação em Libra, Escorpião começa com Marte, Capricórnio começa com Mercúrio, que tem regência de triplicidade, mas não é o que a gente imaginaria. Aquário começa com Mercúrio, que tem regência de triplicidade, mas a gente imaginaria que Saturno, por exemplo, fosse mais importante. Júpiter, por exemplo, tem regência, Vênus, que tem regência de exaltação. Então tem alguma conexão, mas a gente não sabe exatamente qual que é a ordem. Tem duas maneiras de representar, para não causar confusão, vamos aqui falar. Aqui, como eu falei, termos de Áries, começando do 0 grau, 0 minuto e 1 segundo, nós estamos no termo de Júpiter até 6 graus e 0 minuto e 0 segundo. E a partir de 6 graus, 0 minuto e 1 segundo estamos em Vênus. Outra maneira de representar seria assim: 6 graus, 12 graus, 20. Então aqui significa. Então você vai encontrar esse tipo de tabela em alguns livros antigos e basicamente a mesma coisa, de 0 a 6, certo? Por quê? Porque são números ordinais. Então tem que ter aqui um pouco cuidado, que é de 0 a 6, Júpiter. A partir de 6, qualquer coisa maior que 6 até 12 exato é Vênus. Então as pessoas elas têm tendência a calcular o número um pouco errado quando vem com essa tabela. Então, na dúvida, tente com a tabela de cima, certo? Então, por exemplo, aqui, o que quer dizer? Que os termos de Marte vão até o grau 25 fechado. 25, 0 minuto, 0 segundo. A partir de qualquer coisa que não seja isso, ou seja, o 26º grau, que é 25, 0, 1, nós já estamos nos termos de Saturno. Então vamos lá, lembre, os termos eles não têm cúspide, não é falar assim, está perto, não, já é muito pequeno para você ficar inventando coisas de cúspide, ou está num termo ou está no outro. Recomendo que use os termos egípcios. Note que nem o Sol nem a Lua têm termos, só os 5 planetas. Os últimos graus dos signos são sempre os termos de Marte ou Saturno. Você tem que procurar na tabela, porque não tem uma maneira fácil de ver, ou então alguns softwares que usam, Janus, etc. Mas gratuito, tem o software Morinos, que basta procurar no Google e baixar. A etimologia de termos dá uma certa ideia do que significa. Termos, latim terminus, ou também tem finis, em inglês bound, todas palavras que têm ideia de limite, cerca, fronteira, final, término. Então essas ideias formam palavras ou conceitos que usamos até hoje em dia, como por exemplo o termo presidencial, termos e condições de um contrato, os termos de rendição, determinar, ou seja, quando eu estou até na astrologia que falamos da determinação dos planetas, ou seja, quais são,
em que contexto este planeta está limitado, está circunscrito, em delimitar um problema, definir ou definição. Quando falamos de definição de uma palavra ou definir um conceito, estamos falando em delimitar, em criar cercas, ao contrário digamos, no processo científico, por exemplo, ao contrário de usos populares ou gerais de uma palavra, como por exemplo motivação. Então, se necessita definir a palavra motivação, significa circunscrever, delimitar, para que não possas ter um sentido comum, que é qualquer, ter um sentido específico. Então, as ideias de limitação, circunscrição, fim, tem um pouco de analogia que é importante para nós. Então, como se usa na astrologia tradicional? O primeiro conceito é uma dignidade fraca. Então, na verdade, ela funciona, por exemplo, se você pega William Lilly, Horária, funciona mais como uma questão de não estar peregrino. Peregrino é uma debilidade que basicamente significa como um vagabundo. Então, basicamente é dizer, não está peregrino. A metáfora, para a gente entender os termos, a metáfora mais básica é pensar que é embaixada. O americano, ele não tem nenhum tipo de poder na Rússia, mas ele tem uma embaixada, ele tem aquele território dentro do outro território, que dentro daquele território ele manda. Dentro daquele espaço valem as leis alemãs, ou valem as leis brasileiras. Então, 1 metro para fora não, mas dentro daquele lá vale as leis americanas, ou sei lá. Então, se lá dentro vale, por exemplo, se na Alemanha a maconha está liberada, não adianta a polícia americana querer entrar, suas leis não valem nada dentro do termo. Uma metáfora, certo? A questão dos limites também tem uma relação com o corpo. Então, qualquer coisa, porque basicamente tem uma ideia de que o corpo é delimitado à alma. Então, todas as técnicas que são ligadas ao corpo físico, ao contrário do corpo como essência, etc., os termos muitas vezes têm maior poder que outras dignidades. E tudo que limita, define, qualifica o comportamento. Então, a gente tem uma ideia mais ou menos. Ok, Saturno em Sagitário, é um Saturno com características sagitarianas, não de fast food, não de bobagem. Características de Sagitário que são: o dispositor é Júpiter, é um signo de fogo, é um signo dual. Todas essas qualidades modificam o planeta. Só que os termos também, uma outra escala que limita a quantidade de o comportamento. Então, além do caráter jupiteriano, em algum ponto ele dá uma concretização, sei lá, marcial. É um pouco difícil de falar assim nesse nível, mas só para tentar dar uma ideia. Aqui um mapa qualquer que eu peguei, só para dar uma ideia de um dos usos dos termos, que é no cálculo de Rayleigh e Alcocoden, que basicamente é uma estimativa grosseira de expectativa de vida e saúde. Então tem a ver com se a pessoa vai ter saúde por muito tempo, por longo ou por pouco tempo. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Sol como doador da vida, a gente vê que ele está em Áries, que o regente é Marte. Só que, no entanto, os termos são de Júpiter, e como os termos têm mais a ver com o corpo físico do que o próprio regente, nessa técnica específica, a gente pegaria Júpiter, que é o senhor dos termos, e veria como ele aspecta o Sol. Então ele seria o doador dos anos. É uma visão muito simples, mas para iniciantes, só para você entender como às vezes pode ser utilizado. E é só isso por hoje. Até mais com novos conceitos. E tchau, tchau.